Como Junior hablaba, Como o Júnior falava, hace más o menos 16 o 17 años, faz mais ou menos 16 ou 17 anos, en una parte de mi vida, em uma parte da minha vida, yo estuve en un lugar muy parecido a este. eu estive num lugar muito parecido com este. Y las cosas que vamos a leer E as coisas que nós vamos ler son fruto de parte de lo que conocí são fruto de parte do que conheci en este lugar neste lugar. y con el transcurso de mi vida con E Cristo. com o discorrer da minha vida com Cristo. Vamos a leer y vamos a meditar en estos pasajes. Vamos ler e vamos meditar nessas passagens. Juan 8, João capítulo 8, verso 30. verso 30. Diz: Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. falando ele estas coisas, muitos creram nele. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Si vosotros permanecereis en mi palabra, Se vós permaneceres nas minhas palavras, seréis verdaderamente mis discípulos sereis verdadeiramente meus discípulos, y conoceréis la verdad, e conhecereis a verdade, y la verdad os hará e a libres. verdade vos libertará. Hay varias cosas que se encuentran en este pasaje. Há várias coisas que se encontram nessa passagem. Primero que todo, el Señor está hablando a personas que habían creído en él. Primeiro, que o Senhor está falando a pessoas que haviam crido nele. No eran personas rebeldes, Não eram pessoas rebeldes, no eran personas hostiles al mensaje, não eram pessoas hostis à mensagem, sino eran personas que habían creído. senão eram pessoas que haviam crido. Entonces él le dice ciertas cosas a estas personas que habían Então creído. ele disse certas pessoas a estas coisas a essas pessoas que haviam crido. Lo primero que él le dice es: si vosotros permanecéis en mi palabra. O primeiro que ele disse é: se vós permaneceres nas minhas palavras. Lo segundo es: seréis mis discípulos. O segundo é: sereis meus discípulos. Y como resultado de permanecer en la palabra y ser discípulos, E como resultado de permanecer na palavra e ser discípulo, viene la libertad. Conoceréis la verdad y seréis libres. como por la resultado disso vem a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. verdad. Es muy importante. Isso é muito importante. Nosotros, así como a las personas que le hablaba el Señor, Nós, assim como as pessoas que o Senhor falava, tenemos un problema, temos um problema, y es la esclavitud. e é a escravidão. La esclavitud al pecado. A escravidão ao pecado. Todo hombre Todo homem nace nasce con una naturaleza caída. com uma natureza caída. Tanto el colombiano Tanto o colombiano, de nuestra época, da nossa época, como el judío como o judeu, de la época del Señor Jesús, da época do Senhor Jesus, tenía un problema serio con el pecado. tinha um problema sério com o pecado. Nosotros aquí, Nós aqui, seguramente, seguramente, siempre que hablamos de pecado, sempre que falamos de pecado, lo vamos a relacionar nós vamos relacionar con dependencia, com dependência, alcohol, a álcool, drogas, drogas, prostitución, prostituição, más todos los hombres mas todos os homens, en una u otra área em uma ou em outra área, son esclavos del pecado. são escravos do pecado. Todos nosotros Todos nós nacimos nascemos como hijos de Adán, como filhos de Adão. y esa naturaleza que recibimos de él E essa é a natureza que recebemos dele. tiene un fruto. Tem um fruto. Y con el tiempo, E com o tempo, ese fruto del pecado esse fruto do pecado se hace más evidente se vai fazendo mais evidente y trae esclavitud. e traz escravidão. Los judíos le dijeron al Señor: Os judeus disseram ao Senhor: ¿cómo que esclavos si nosotros nunca hemos sido esclavos? como escravos, nós nunca temos sido escravos. Y el Señor les dice ahí más adelante: E o Senhor disse para eles um pouco mais adiante: dice, ¿cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: como tu disse, sereis livres. E Jesus lhes de respondeu: cierto os digo que todo aquel que hace pecado em verdade vos digo, todo aquele que faz o pecado, que comete pecado, esclavo es del pecado. é escravo do pecado. Es muy común É muito comum pensar pensar que nuestro pecado que nosso pecado solo está relacionado con la dependencia. só está relacionado com a dependência. Mas ese es el fruto, Mas esse é o fruto, el árbol
A y árvore la raíz e a raiz mucho más profunda. são muito mais profundas. Por ejemplo, Por exemplo, muchos de ustedes, muitos de así vocês, como yo, assim como eu, no solo tenemos o no solo tuvimos problemas con la dependencia, não só tivemos problemas com a dependência, tenemos problemas con la mentira, temos problemas com a mentira, con la hipocresía, com a la hipocrisia, rebelión a la autoridad, com a rebelião à la autoridade, rebelión a los padres, com a rebelião aos pais, inmoralidad sexual. imoralidade sexual. Son muchos São muitos los pecados os pecados que el hombre tiene, que o homem tem, que el hombre esclaviza, que están en los cuales está esclavizado el hombre. nos quais está escravizado o homem. Una vez yo hablaba para un joven, Uma vez eu falava para um jovem, porque él me decía, yo no estoy esclavo. porque ele me dizia, eu não sou escravo. ¿Sabe cómo usted sabe si es esclavo o no es esclavo? Sabe como você sabe se você é escravo ou não é escravo? Cuando se le prohíbe hacer algo. Quando alguém te proíbe fazer Aún algo, usted mismo no quiere hacerlo, ainda que você mesmo não quer fazer, pero termina haciéndolo. porém termina fazendo. Usted se da cuenta que ese pecado Você se dá conta que esse pecado es superior é superior a su voluntad, à sua vontade, a sus deseos. a seus desejos. Aún usted quiere hacer el bien Ainda que você queira fazer o bem, y no puede. não pode. ¿Qué está dándose cuenta usted? Que estado você se encontra? Que usted es esclavo. Que você é escravo. El borracho Um bêbado solo sabe que es esclavo só sabe que é escravo cuando se le dice no beba más, quando se diz para ele, não beba mais. y aunque él sabe E ainda que ele sabe que no debe beber más, que não deve beber, sigues bebiendo. segue bebendo. Esclavitud Isso é escravidão al pecado. ao pecado. Y todos nos, E todos nós, de una u otra manera, tenemos a esclavitud. de uma ou de outra maneira, temos essa escravidão. Mas lo que yo quiero hablar con vocês Mas o que eu quero falar com vocês es cómo ser libres del pecado. é como ser livre do pecado. ¿Se acuerdan lo que Jesús acaba de decir? Se lembram o que Jesus acabou de dizer? A los que habían creído, Aos que haviam crido, que si permanecían en su palabra que se permanecessem na sua palavra, y serían sus discípulos eles seriam seus discípulos y conocerían la verdad, e conheceriam a verdade, y la verdad os haría libres. e a verdade os faria livres. Entonces vamos a hablar de ciertos asuntos, Então vamos falar de certos assuntos, muy resumido, muito resumidamente, de cómo Jesús, de como Jesus, que Él es la verdad, que é a verdade, viene a hacernos libres a nosotros vem fazer-nos livres del pecado, do pecado, de la esclavitud del pecado. da escravidão ao pecado. Entonces, son tres aspectos que yo voy a resaltar con ustedes. Então são três aspectos que eu gostaria de ressaltar com vocês. El primero, O primeiro, el perdón del pecado. o perdão dos pecados. El segundo, O segundo, la libertad del poder del pecado. a liberdade do poder do pecado. Y el tercero, E o terceiro, la libertad de la presencia del pecado. a liberdade da presença do pecado. El pecado es una enfermedad tan enraizada en el hombre O pecado é uma enfermidade tão enraizada no homem que el Señor no la desaparece de la noche a la mañana. que ela não desaparece da noite para amanhã, El do Señor, dia no, para a noite. el Señor no dijo, O Senhor nos diz, si usted cree en mí, se você crê em mim, ya es libre. já és livre. No, Não é? Él no faló así. Ele não falou assim? Él dijo, si usted cree en mí, Se você crê em mim, pero además porém, permanece en mi palabra, e permanece na minha palavra, es mi discípulo. você é um meu discípulo. Y como consecuencia de ser mi discípulo, E como consequência de ser meu discípulo, progresivamente usted va a conocer la verdad progressivamente você vai conhecer a verdade y con el tiempo e com o tempo y el conocimiento de la verdad, e com o conhecimento da verdade, usted va a experimentar la libertad. você vai experimentar a liberdade. No es un asunto de la noche a la mañana. Não é um assunto do dia para a noite. La verdad es que la libertad del pecado A verdade é que a liberdade do pecado, a libertação do pecado, tiene varios estadios tem vários y estágios. nosotros precisamos conocer esos estadios E nós precisamos conhecer esses estágios para tener una verdadera libertad. para ter uma verdadeira libertação. No solo que hoy Não só que hoje, tal vez me siento mejor, talvez me sinto melhor, pero mañana caigo. porém amanhã eu caio. O un mes bien Um mês eu y passo bem vuelvo, caigo. e daqui a pouco eu caio. O un año de terapia Ou um ano de terapia y salgo y caigo. e saio e caio. Sino que la verdadera libertad, la que Si- trae Jesús, Senão que a verdadeira libertação que Jesus traz es una libertad é uma que libertação, la Biblia llama gloriosa. é uma libertação que a Bíblia chama de gloriosa. Que cada día crece, crece,
que cada dia cresce e cresce, como la luz de la mañana, como a luz da aurora, que va en aumento que vai aumentando hasta que es perfecto. até que chegue a ser dia perfeito. Entonces vamos a hablar un poco de esos estadios. Então vamos falar um pouco desses estágios. Yo le voy a pedir al hermano Junior E eu vou pedir ao irmão Júnior que me dé un codazo que dê um cutucão nele, uma cuando debo cotovelada, acabar. quando ele deve finalizar. Mientras tanto vamos a leer muchos pasajes. Então, enquanto isso, nós vamos ler muitas passagens. Vamos el primer estadio, la libertad o el perdón de pecados. Vamos ao primeiro estágio, a liberdade ou o perdão de pecados. Vamos a ir ahí al Evangelio de Juan, Vamos De Lucas, perdão. vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 7, capítulo 7, verso 37. verso 37. Lucas 7, 37. Diz, Primero, primeiro, que el hombre necesita, que o primeiro que o homem necessita, cuando él viene a Cristo, quando ele vem a Cristo, el primer paso o primeiro passo de libertad da libertação del pecado do pecado es é el perdón de los o pecados. perdão dos Lo pecados. primero que el hombre necesita solucionar ante Dios A primeira coisa que o homem necessita solucionar diante de Deus es la culpa é a culpa de los pecados. dos pecados. Su problema O seu problema y mi problema e o meu problema no es con su familia, não é com a sua no es família, con las personas que dirigen acá, não é com as pessoas que dirigem esse lugar, ni siquiera es con usted mismo. nem sequer é com você mesmo. El problema O problema es que usted ha llevado una vida que você tem levado uma vida cuyos actos cujos atos tienen consecuencias têm consequências, según la justicia de Dios. segundo a justiça de Deus. Hay una lista Há uma lista de actos de atos que, aunque usted no recuerde, que, ainda que você não recorde, están estão escritos escritos en la presencia de Dios. na presença de Deus. Todos los pecados Todos os que pecados usted que você y yo hemos cometido e eu temos cometido están delante de Dios. estão diante de Deus. Entonces, el problema con el hombre, Então o problema com o homem, lo que primero el hombre necesita solucionar, a primeira coisa que o homem necessita solucionar es la culpabilidad que él tiene de sus pecados. é a culpa que ele tem dos seus pecados. Un juez justo Um juiz justo nunca nunca eximiría de sus pecados eximiria dos seus pecados a una persona culpable. a uma pessoa culpada. Si nosotros hemos pecado, Se nós temos pecado, somos culpables delante de Dios. somos culpados diante de Deus. No se trata Não se trata de que el pecado de que o pecado lo tenga usted, lo Tenga- lleve a usted leve a você a una situación lamentable, a uma situação lamentável. traiga dolor a su familia. Traga dor à sua família. Esas son las consecuencias. Isso são as consequências. Mas lo peor Mas o pior o el mayor problema del hombre ou o maior problema do homem es que ese pecado é que esse pecado atrae atrai. la justa ira de Dios, É que esse pecado atrai a justa ira de Deus. el justo juicio de Dios. O justo juízo de Deus. Usted puede hacer lo que usted quiere, Você pode fazer o que você quiser. pero algún día todos nosotros Porém, algum dia todos nós compadeceremos delante del trono de Dios. compareceremos diante do trono de Deus. Y hay un lugar llamado E há um lugar chamado de condenación de condenação para aquellos para aqueles que no quieren que não querem estar a cuentas con Dios. prestar contas com Deus. El profeta Isaías dice: O profeta Isaías disse: venid a mí y estemos a cuentas, hablando el Señor. Vim a mim e vocês vão dar contas. Estemos a cuentas, reconciliémonos. Vinde a mim e reconciliemos, diz o Senhor. Entonces, Então, el hombre o homem carga con un fardo carrega um fardo de pecados, de pecados. y esos pecados E esses pecados acusan al hombre. acusam o homem.
Entonces vamos a leer un pasaje Então vamos ler uma passagem de una mujer de uma mulher miserable, miserável, muy pecadora, muito pecadora, mas que ella encontró mas que ela encontrou un primer estadio de la libertad del o pecado, primeiro estágio da libertação do pecado, que es el perdón de los pecados. que é o perdão dos pecados. Dice Diz Lucas 7:37. Lucas 7:37. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Então, uma mulher da cidade que era pecadora, Ese término, una mujer de la ciudad que era pecadora, esse termo, uma mulher da cidade que era pecadora, resalta el tipo de vida que ella llevaba. ressalta o tipo de vida que ela levava. No sabemos qué pecados ella cometía, Não sabemos que pecados ela cometia, pero era pecadora. porém ela era pecadora. Es interesante É interessante que se hable así de ella. que se fale assim dela. Es como cuando usted vive en un lugar, en un barrio, É como quando você vive em um bairro y usted sabe porque conoce las personas del lugar, e você sabe porque conhece as pessoas do lugar, y usted reconoce quién es el bandido, e você reconhece quem é o bandido, usted reconoce quién es la mujer de mala fama, você reconhece quem é a mulher de má fama, usted reconoce quién es el drogadicto. você reconhece quem é o drogado. No solo usted, sino todos los que viven ahí saben que es la mujer pecadora. Não só você, mas todos que vivem ali sabem quem é a mulher pecadora. Ese era el tipo de mujer que viene a Jesús. Esse é o tipo de mulher que vem a Jesus. Una mujer que llevaba una vida muy pecadora. Uma mulher que havia levado uma vida muito Que pecadora. todos sabían que tenía un pecado sobresaliente. Que todos sabiam que ela tinha um pecado sobressalente. Mas a pesar de la condición miserable de la mujer, Mas apesar da condição miserável desta mulher, ella vino. ela veio. ¿A dónde vino? E para onde ela veio? A Jesús. A Jesus. Entonces, no importa Então não a importa condición miserable en la que nosotros a veces a estamos. condição miserável em que às vezes nós nos encontramos, No nós importa, estamos. no importa los muchos pecados que hemos cometido. Não importa os muitos pecados que nós temos El cometido. Dios del cielo, O Deus do céu, que busca la salvación del hombre, que busca a salvação do homem, que no creó al hombre para que viviera de la manera que el hombre hoy en vive. que não criou o homem para viver da maneira com que o homem hoje vive. Él envió un Salvador. Ele enviou um Salvador. Y ese Salvador es Jesús. E esse Salvador é Jesus. Y este Salvador E esse Salvador tenía las puertas abiertas tem as portas abertas para los pecadores, para os pecadores, para que vinieran a Él, para que venham a Ele, para que conversaran con Él, para que conversem com Ele, para que le conozcan a para Él. que conheçam a Ele. Y aún esta mujer que era juzgada por los demás, E ainda esta mulher que era julgada pelos demais, discriminada por los demás, discriminada pelos tal vez demais, menospreciada por los demás, talvez menosprezada pelos demais, encontró un lugar encontrou um lugar donde aonde poder recostarse podia se encostar a los pies de Jesús. aos pés de Jesus. Eso nos muestra Isso nos mostra que el camino de la salvación, que o caminho da que el salvação, camino de la libertad que o caminho da libertação está abierto para los pecadores. está aberto para os pecadores. Jesús hablaba, Jesus falava: venid a mí, Venha a mim, vengan a mí. venha a mim. Y así como esa mujer pecadora E assim como essa mulher pecadora vino a Jesús, veio a Jesus, yo un día vine a Jesús eu um dia também vim a Jesus. y usted también E você também puede venir a Jesús. pode vir a Cristo, pode vir a Jesus. No importa Não importa, que para los demás, não importa o que é para os demais, para su familia, para a sua família. Jesús Jesus abrió los brazos abriu os braços en la cruz lá à cruz para poderle recibir. para poder receber você. Entregó él su vida, Ele entregou sua vida, él derramó su sangre ele derramou o seu sangue sin merecerlo, sem merecer, simplemente simplesmente para que los pecadores para que os pecadores, como nosotros como nós, pudiéramos venir a él. pudéssemos vir a Ele. Mas él también dice Mas ele também disse, en un mismo capítulo de Juan 7, no mesmo capítulo de João 7, vosotros no queréis venir a mí, vós não quereis vir a mim. porque él sabía Porque ele sabia los corazones de las personas. o coração das pessoas. Muchas personas Muitas pessoas no van a seguir esclavas al pecado, vão continuar seguindo escravas do pecado. no por el pecado, Não por causa do pecado, sino por su dureza mas por causa da sua dureza de ante coração, aquel que los amó diante daquele que os amou y se entregó por e ellos. se entregou por eles. Hermano, Irmão, hombre,
Homem, joven, jovem, no sea duro. não seja duro. El pecado O pecado solo lo va a esclavizar más. só vai te escravizar mais. Solo lo va a destruir más. Só vai te destruir mais. Jesús vino Jesus veio a darte libertad. para te dar liberdade. Tiene los brazos abiertos para usted, Tem os braços abertos para você, así como los tuvo para esta mujer. assim como os teve para essa mulher. No sea duro de corazón. Não seja duro de No sea coração. rebelde. Não seja rebelde. Venga a Jesús. Venha a Si Jesus. usted viene a Jesús, Se você vem a Jesus, apesar de sus muchos pecados, dos seus muitos pecados, hay perdón, há perdão, hay salvación há salvação para aquellos para aqueles que vienen a Él. que vêm a Ele. Mira lo que dice el pasaje. Veja o que diz a passagem. Y dice: E disse: al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, sabendo que Jesus estava à mesa da casa do fariseu, trajo un frasco de alabastro con perfume. levou um vaso de alabastro com unguento. Ahora, Agora, no solo ella vino, não só ela veio, porque en la ocasión habían venido muchos, porque nessa ocasião havia vindo muitos, mas muchos venían mas muitos vinham solo con curiosidad. somente com curiosidade. Mas cuando ella vino Mas ela veio con agradecimiento. ela veio com agradecimento. Ella vino con un presente para Jesús. Ela veio com um presente para Jesus. Ella, Ela, a pesar de su condición, apesar da sua condição, ella amó a Jesús. ela amou a Jesus. Ella honró a Jesús. Ela honrou a Jesus. Porque hay muchas personas Porque muitas pessoas que vienen a Jesús que vêm a Jesus, como si Él les debiera algo. porque muitas pessoas vêm a Jesus como se Jesus as devesse algo. No se engañe. Não se engane. Dios no le debe nada a usted. Deus não deve nada a você. No es Dios quien necesita de usted. Não é Deus que necessita de você. Es usted que necesita de É Él. você que necessita de Es Deus. usted el que está en esclavitud. É você que está escravo. Es usted el que ha pecado. É em você que há Lo pecado. que usted está viviendo O que você está vivendo es la consecuencia de lo que usted sembró. é a consequência do que você semeou. Jesús no necesita de usted. Jesus não necessita de você. Él está en la gloria. Ele está na glória. Él es rey de reyes. Ele é rei de Él es reis. soberano. Ele é soberano. A Él no le aumenta ni le disminuye A ele não se aumenta nem se diminui lo que nosotros somos. o que nós somos. Mas nosotros sí precisamos de Él. Mas nós sim precisamos dele. Mas no solo venga Jesús, Mas não somente venha a Jesus. venga con la actitud correcta. Venha a Jesus com a atitude correta. Venga a Él con humildad. Venha a ele com humildade. Él no resiste el corazón humilde. Ele não resiste um coração humilde. Él recibe Ele recebe a los que vienen a Él. aos que vêm a ele. Mas no porque Él los necesite, Não porque ele necessita deles, mas ellos sí necesitan. mas eles sim necessitam de Cristo. Es una gracia de Dios Esta é uma graça de Deus. que usted Que você esté que esteja, escuchando un mensaje como este. esta é uma graça de Deus que você esteja escutando uma mensagem como essa. Y dice el pasaje: E diz a passagem: y estando detrás de él a sus pies, e estando por detrás aos seus pés, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies chorando, começou a regar com as lágrimas os seus pés y los enjuagaba con sus cabellos y Y- besaba sus pies e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés y los ungía con el perfume. e os ungia com o perfume. Mira la escena. Veja essa cena. Era una mujer pecadora, Era uma mulher pecadora, era una mujer mala, era uma mulher má, mas mire la actitud con la que ella viene a Jesús. mas veja a atitude com que ela vem a Jesus. Ella viene con un corazón quebrantado. Ela vem com o coração quebrantado. Ella viene con lágrimas. Ela vem com lágrimas. Ella viene avergonzada por su condición. Ela vem envergonhada por causa da sua condição. Ella se siente humillada, Ela se sente humilhada, seguramente juzgada, seguramente julgada, mas encontró en Jesús mas encontrou Jesus, el lugar o lugar donde fue consolada, o lugar onde ela foi consolada, donde fue apacentada. aonde ela foi apacentada. Y esta escena
E esta cena trajo un escándalo para los religiosos, traz um escândalo para os religiosos, que decían, si Jesús supiera quién es esta mujer, que dizia, se Jesus soubesse quem era essa mulher, no la recibiría. não a receberia. Si fuera un profeta de Dios, Se ele fosse um profeta de Deus, no aceptaría una mujer tan pecadora, não aceitaria uma mulher tão pecadora, porque ellos no entendían qué era el evangelio. porque eles não entendiam o que era o evangelho. Y Jesús dijo un día, Jesus disse um dia, no vine a sanar a los que están bien, eu não vim para os que estão sãos, yo vine para los enfermos, eu vim para os enfermos, yo vine a traer libertad. eu vim trazer libertação. Tanto es el asunto Tanto é este o assunto, que más adelante mira lo que él dice. que mais adiante veja o que ele disse. Él le pregunta a un fariseo, Ele pergunta ao fariseu, si un señor tiene dos deudores se um senhor tem dois devedores y a ambos le perdona la deuda, e a ambos lhe perdoa a dívida, ¿quién amará más? quem o amará mais? Entonces él responde, Então o fariseu responde, si hay uno que tiene mayor deuda, aquele que tem maior dívida, al serle perdonado la deuda, ao ser perdoada a dívida, va a amar más. vai amar mais. Y si eso se trae al evangelio, Se isso se traz para o evangelho, ¿quiénes son las personas que deben amar más a Jesús? quem são as pessoas que devem amar mais a Jesus? ¿Quiénes son las personas que deben ser más humildes delante de Quem Él? são as pessoas que devem ser mais humildes diante de ¿Quiénes Deus? son los que deben ser más agradecidos con Él? Quem são aqueles que devem ser mais agradecidos a Ele? Los que más se les perdona. São aqueles que mais é perdoado. ¿Usted ha hecho mucho? Você tem pecado muito? Feito muito. Sí, pecado. Mas si usted viene a Jesús Mas se você vem a Jesus, y Jesús que está dispuesto a perdonarle, e Jesus que está disposto a te perdoar, lo que se espera de ti o que espera de ti es que usted ame mucho. é que você ame muito. Saben Sabem? que no todos, Não todos, pero muchos porém muitos de los grandes hombres de Dios dos grandes homens de Deus y mujeres de Dios e mulheres de Deus comenzaron su vida cristiana começaram sua vida cristã siendo de los peores pecadores, sendo de los peores, dentre os piores pecadores. mas ese perdón que encontraron en Cristo Mas esse perdão que encontraram em Cristo produjo mucho amor en ellos. produziu muito amor neles. Yo recuerdo Eu recordo mi primer año de vida cristiana, o meu primeiro ano de vida cristã. muchas lágrimas, Muitas lágrimas. muchas lágrimas Muitas lágrimas de agradecimiento, de agradecimento. porque había hecho tantas cosas contra Dios, Porque havia feito tantas coisas contra Deus. mas Él en su misericordia Mas Ele, na sua misericórdia, me perdonó mis pecados. perdoou meus pecados. Ese acto Este ato que sucede una vez que sucede uma vez, cuando la persona pecadora mira la cruz quando a pessoa pecadora olha para a cruz y ve a Cristo e vê a Cristo y recibe el perdón de Cristo, e recebe o perdão de Cristo, ese es un acto único en la vida de la persona. este é um ato único na vida da pessoa. En la Biblia ese acto se llama E na Bíblia esse ato se chama justificación. justificação. El momento É o momento personal pessoal cuando el pecador se arrepiente y cree en Jesús quando o pecador se arrepende e crê em Jesus. y Cristo quita E Cristo quita la culpa de sus pecados, a culpa dos seus pecados. entrega el perdón Entrega a Ele o perdão y declara a la persona e declara a pessoa justa. justa. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Este é o começo da vida cristã. Ahí comienza el camino Aqui é onde começa o caminho de la libertad gloriosa. da liberdade gloriosa. La pregunta es, A pergunta é: ¿usted ha sido perdonado? você já tem sido perdoado? ¿Usted ya ha sido limpiado de sus pecados? Você já foi limpo dos seus pecados? Mira cómo el Señor le habla a la mujer Veja como o Senhor fala à mulher. más adelante, Mais adiante, en el 48. no verso 48. Entonces dijo a la mujer, Então disse a mulher: perdonados son tus pecados. perdoados são os teus pecados. Lo primero O primeiro que hace Dios en la vida de un hombre que faz Deus na vida do homem es quitar el pecado, é quitar o pecado. la culpa de los A pecados. culpa dos pecados. ¿Usted ya disfrutó de esa realidad? Você já desfrutou dessa realidade? Si no lo ha vivido, Se você não viveu isso,
Você precisa ir a Jesús, você precisa ir a Jesus, pedir perdón pedir perdão y rogarle a Él e rogar a Ele que Él quite la culpa a sus pecados. que Ele tire a culpa dos seus pecados. Eso hace el Evangelio. Isso faz o Evangelho. Nos muestra a nosotros los pecadores, Mostra que nós somos pecadores, mas también nos muestra a Jesús muriendo por nuestros pecados. mas também mostra Jesus morrendo por causa dos nossos pecados. Y ese es el comienzo de la vida cristiana. E esse é o começo da vida cristã. Mas aunque algunos Mas ainda que alguns seamos perdonados sejamos perdoados de nuestros pecados, de nossos pecados, el asunto no acaba ahí. mas ainda que nós sejamos perdoados dos nossos pecados, o assunto não acaba aí. Es el comienzo. Esse é o começo. Es muy importante, Esse começo é muito importante, mas no es lo único. mas não é o único. Porque hay personas Porque há pessoas que ya siendo perdonadas de sus pecados, que já sendo perdoadas dos seus pecados, se van a dar cuenta con los días se vão dando conta com os dias, Que à medida aunque- que os dias vão passando, que aunque son perdonados de sus pecados, que ainda que são perdoadas dos seus pecados, necesitan algo más. necessitam algo mais. Y eso algo más E este algo mais, es ser libertados del poder del pecado. e este algo mais é ser libertados do poder do pecado. Porque no es solo que Dios nos perdone de nuestros pecados, Porque não é só que Deus nos perdoe dos nossos pecados, sino con el tiempo nos damos cuenta senão com o passar do tempo nos damos conta que en nuestros miembros que em nossos membros hay una ley, há uma lei, un deseo que tiene nuestra carne, desejo que tem a nossa carne, y ella quiere pecar. e ela quer pecar. Aunque ya hemos sido perdonados, Ainda que nós já temos sido perdoados, y aunque ya conocemos a Cristo, ainda que já conhecemos a Cristo, muchas veces nos vamos a dar cuenta muitas vezes nós vamos nos dando conta que tenemos un enemigo que nós temos um inimigo en nosotros mismos, em nós mesmos, la carne. que se chama a carne. Entonces volvemos a Juan 7. Então precisamos voltar a João capítulo Si 7. usted ha creído en Jesús, Se vocês têm crido em Jesus, ya ha sido perdonado por já Jesús. tem sido perdoados. Mas ahora usted precisa permanecer en la palabra Mas agora você precisa permanecer na palavra y ser discípulo de Jesús e ser discípulo de Jesus para conocer la libertad, para conhecer a verdade, la a libertad libertação del poder do poder del do pecado pecado en la carne. em na carne. Segundo estadio, Esse é o segundo estágio. no solo perdón de pecados, Não somente perdão de pecados, sino tenemos que tener libertad del poder del pecado. senão que também nós temos que ter a libertação do poder do pecado. Vamos a ir a un pasaje ahí en Santiago, Vamos ler uma passagem no livro de Tiago, capítulo 1. capítulo 1. Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, verso 12. Tiago 1, verso 12. Ahora, cuando nosotros hablamos Agora, quando nós falamos de victoria sobre el pecado, de vitória sobre o pecado, es muy común, é muito comum, aunque el cristiano piense ainda que algum cristão pense que victoria sobre el pecado que a vitória sobre o pecado, quiere decir que no hay lucha contra el pecado. às vezes algum cristão pensa que quando recebeu a vitória contra o pecado, já não há mais luta contra ele. Por ejemplo, Usted es cristiano você é cristão y usted acredita e você crê, que ahora que es cristiano, agora que se tornou cristão, sus problemas están solucionados. seus problemas acabaram, estão solucionados. Usted ya no necesita ayuda. Você já não precisa de ajuda. Usted ya se siente perdonado. Você já se sente perdoado. Tiene la paz de Dios, Tem a paz de Deus, el gozo de Dios. o gozo de Deus. Muchas veces hasta queremos predicar. Muitas vezes até queremos pregar. La conversión es un evento muy importante. A conversão é um evento muito importante. Pero la verdad Porém, a verdade es que con el camino é, à medida que caminhamos, nos damos cuenta
nós nos damos conta que aunque ya somos cristianos, que ainda que já somos cristãos, todavía todavia hay presencia del pecado en nuestra ainda carne. existe a presença do pecado na nossa carne. Y antiguos pecados E antigos pecados que nos esclavizaban que nos escravizavam van a tener la tendencia a volver a aparecer. vão ter a tendência de voltar a aparecer. Mas la realidad ya es diferente. Mas agora a realidade é diferente. ¿Por qué? Por quê? Porque ya he sido perdonado. Porque você já foi perdoado. Y con el perdón E com o perdão vino el nacimiento de nuevo. veio o novo nascimento. Vino el Espíritu Santo a mí. Veio o Espírito Santo a Y você. ahora yo con Cristo, E agora eu com Cristo, unido a Él, unido com Cristo, puedo andar posso andar y e vencer el pecado. vencer o pecado. Pero vencer el pecado Porém, vencer o pecado, quiere decir que yo debo luchar contra el pecado. porém vencer o pecado quer dizer que eu devo lutar contra o pecado. Y ahí es el segundo estadio, E aqui está o segundo estágio, que va a durar que vai durar desde que nos convertimos desde o momento em que nós nos convertemos hasta el día de nuestra muerte. até o dia da nossa O morte. si Jesús viene antes. Ou se Jesus vem antes. En este estadio, E nesse estágio, la lucha del cristiano a luta do cristão es por vencer é para vencer la realidad que todavía, a realidade que todavia o los restos que todavía hay de la carne. ou os restos daquilo que todavia está na sua carne. Entonces la palabra nos dice, Então a palavra nos diz, ahí en el verso 12, no capítulo 1 de Tiago, verso 12: bienaventurado el hombre que soporta Bem-aventurado o homem que suporta con perseverancia la prueba, com perseverança a provação, porque después de que es probado, porque depois de ter sido provado, recibirá la corona de vida, receberá a coroa da vida, la cual el Señor prometió para los que le aman. a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Entonces el primer estadio Então, o primeiro estágio se recibe por gracia. se recebe por graça. El perdón es una gracia que Dios nos O concede. perdão é uma graça que Deus nos concede. Ahora el segundo estadio Agora, o segundo estágio de resistencia hacia el pecado, de resistência ao pecado, para ser libre del pecado, para ser livre do pecado, incluye inclui la gracia de Dios inclui claramente, a graça de Deus, claro, mas también incluye mas também inclui, la perseverancia del creyente mas também o segundo estágio inclui a perseverança do crente y la resistencia del creyente e a resistência do crente a la tentación. diante da tentação ou à tentação. O sea, Ou seja, yo ya soy salvo, eu já sou salvo, yo ya soy hijo, eu já sou filho. pero hermano, Porém, irmão, todavía tengo ganas de hacer esto. todavia eu tenho vontade de fazer isso. A veces quiero hacer esto. Às vezes eu quero fazer isso. Cosas que yo sé que están mal. Coisas que eu sei que são más, que estão maus. Y el diablo viene a acusarnos. E o diabo vem nos acusar. Usted no es hijo. Você não é filho. Si usted fuera cristiano, Se você for cristão, no tendría esos deseos. não teria esses desejos. Mas la verdad, Mas a verdade que tanto usted que tanto você como yo, como eu, aún tal vez ya siendo creyentes, ainda talvez sendo crentes, todavía tenemos un enemigo en la carne. todavia nós temos um inimigo em nossa carne. Y la batalla E a batalha es é resistir con paciencia com paciência la tentación a tentação que viene a nosotros que vem a nós por causa de la concupiscencia de la carne. por causa da concupiscência da carne. ¿Usted está entendiendo? Os irmãos estão entendendo? Usted Você que está a los pies de Jesús que está aos pés de Jesus necesita necessita perseverar en Él, perseverar nele, conocer la palabra, conhecer a palavra, tener una vida buena de oración, ter uma boa vida de oração, guardarse del mundo, guardar-se do mundo, de la carne da carne y enfrentarse e enfrentar-se valerosamente valorosamente contra los deseos de la carne. contra os desejos da carne. Esa lucha Esta luta la va a tener você vai ter hasta el último día até o último dia de su vida. da sua vida. Usted precisa Você precisa no desanimarse. não desanimar. Por eso Jesús les hablaba. Por isso que Jesus lhes falava: Tienen que perseverar en la palabra.
tem que perseverar na palavra. Tienen que hacerse mis discípulos Tem que ser meus discípulos para que puedan conocer para que possam conhecer la manera de ser libres. a maneira pela qual podem ser livres. Yo les digo muy sinceramente, Eu lhes digo muito sinceramente, este tiempo que estamos teniendo hoy, este tempo que nós temos hoje, usted lo necesita hoy, você necessita hoje, mañana, amanhã, pasado mañana, depois da manhã, en un año, daqui a um ano, en 2 años, daqui a 2 en anos, 10 años. daqui a 10 anos. Usted siempre necesita Você sempre necessita permanecer en el libro, permanecer neste livro. porque es el conocimiento que viene de aquí, Porque o conhecimento que daqui vem el que le va a ayudar a usted día a día é o que vai ajudar você dia após dia contra la lucha, contra a luta contra el pecado. contra o pecado. No solo la adicción, drogas, Não só a questão das drogas, la adicción a la inmoralidad sexual, a questão também da imoralidade sexual, el orgullo, com o orgulho, la mentira, a mentira, la arrogancia. a arrogância. Este libro, Este livro, inspirado por Jesús, inspirado por que nos Jesus, lleva a Jesús, que nos trouxe Jesus, que Esse nos é- leva a Jesus, es el camino este é o caminho para vencer para vencer, día a día dia após dia, el pecado o pecado y la tentación. e a tentação. Nosotros, Nós, todos nosotros, todos nós, incluyéndonos nosotros, incluindo nós aqui, estamos en un programa estamos estamos em um programa de libertación de libertação del pecado. do pecado. Mas gracias a Dios, Mas graças ao Senhor, Él nos dio su espíritu, Ele nos deu seu Espírito, nos dio su palabra, nos deu sua palavra, nos dio la comunión con otros cristianos, nos deu a comunhão com outros cristãos, nos dio la oración, nos deu a oração, nos dio la meditación, nos deu a meditação, nos dio buenos libros cristianos. nos deu bons livros cristãos. ¿Para qué? Para quê? Para que unidos a Él Para que unidos a y Ele perseverando, e perseverando, a pesar de que tenemos una carne, apesar de que temos uma carne, día a día luchamos contra ella, dia a dia nós lutamos contra ela. y con el tiempo E com o tempo comenzamos a experimentar mucho começamos a experimentar muito y muy evidentemente, e muito evidentemente el poder del Espíritu. o poder do Espírito. Y yo puedo decirle a usted E eu posso dizer a você que aquellos pecados que aqueles pecados que antes nos esclavizaban, que antes nos que escravizavam, no podíamos vencer que nós não podíamos vencer con el tiempo, com o tempo, en la comunión con Jesús, na comunhão com Jesus, por la libertad que trae el conocimiento de la palabra, pela liberdade que traz o conhecimento da palavra, hemos podido vencerlos. podemos vencê-lo. Yo le hablo a usted que es cristiano. Eu falo a você que é cristão. La voluntad de Dios para usted A vontade de Deus para você no es la esclavitud. não é a escravidão. Jesús vino a hacerle libre. Jesus veio para te fazer Y livre. no es solo un mandamiento. E não é só um mandamento. Si usted persevera en él, Se você persevera usted va a nele, encontrar en él você vai encontrar nele para la capacidad toda a capacidade para vencer el pecado. para vencer o pecado. Cualquier pecado. Qualquer pecado. Y vivir una vida santa E viver uma vida y santa sin mancha, e sem mancha. aunque sea débil en la carne. Ainda que você seja débil na carne, fraco na sua carne, Jesús Jesus vino veio no solo para perdonarnos, não só para perdoar-nos, sino para darnos libertad senão também para nos libertar del poder de la carne. do poder da carne. Si usted permanece en Jesús, Se você permanece em Jesus, si yo permanezco en Jesús, se eu permaneço em Jesus, voy a experimentarlo. vou experimentá-lo. Hay pecados Há pecados menos visibles menos visíveis que traen mucha esclavitud. que traz muita escravidão. Tal vez usted está acá por uno muy visible, Talvez você está aqui por um pecado muito visível, mas seguramente usted tiene unos que no son tan visibles, mas seguramente você tem outros que não são tão visíveis, que lo esclavizan. que o escravizam. Pero no hay pecado Porém, não há pecado que Jesús, que Jesus, el poder de su espíritu que o poder do seu y Espírito la revelación de su palabra e a revelação da sua palavra no nos lleve a vencer. não nos leve a vencer. Não há Amém? pecado que ele não nos leve a vencer. Amém? Él venció la muerte, Ele venceu a morte. Él venció la carne, Ele venceu a carne. Él venció a Satanás. Ele venceu a Satanás. Y si estamos unidos a Él, E se nós estamos unidos a Ele, podemos experimentar podemos experimentar
la victoria. a vitória. Mas volvamos a Juan 7. Mas vamos voltar a João 7. 7. 8. João capítulo 8. Versículo 30. À noite. Verdade. Graças a Deus. Compreendeu. Você precisava disso. Você precisava disso. Diz, verso 31. No verso 31 diz: Dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en él: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Si ustedes permanecen en mi palabra. Se vós permanecerdes na minha palavra, Ese sí esse sim es condicional. é uma condição. ¿Qué quiere decir? O que quer dizer? Que si usted no permanece en la palabra, Que se você não permanecer na palavra, usted no va a conocer. você não vai conhecer. O sea, por parte Ou seja, por parte, es la gracia de Dios, a graça de Deus. mas también una parte Também outra parte, es la responsabilidad del a hombre. responsabilidade do homem. Y dice ahí: seréis verdaderamente mis discípulos Sois verdadeiramente meus discípulos, y conoceréis la verdad, e conhecereis a verdade, y la verdad os hará libres. e a verdade vos libertará. Esa libertación, Esta libertação, como decíamos, primero tiene que ver con el perdón. como dizíamos, primeiro tem a ver com o perdão. Segundo, Segundo con el poder del pecado en la carne. tem a ver com a libertação do poder no pecado na carne. Y lo tercero, E o terceiro, con lo que vamos a ir terminando, e o terceiro é com o que agora nós vamos terminando, la libertación de la presencia del pecado. que se chama a libertação da presença do pecado. ¿Qué es esto? O que é isso? Esto es muy bueno conocerlo, Isso é muito bom conhecer, porque esta es una de las grandes esperanzas que tiene el cristiano. porque esta é uma das grandes esperanças que tem o cristão. Vamos a ir a 1 Corintios 15. Vamos ler em 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Dice, verso 42. Verso 42. El capítulo 15 O capítulo 15 es el capítulo que habla de la resurrección de los muertos. é o capítulo que fala da ressurreição dos mortos. Aquellos que creyeron en Jesús, Aqueles que creram em Jesus, que fueron perdonados por que foram perdoados por Jesus, Jesús. Ellos, muchos han muerto eles, muitos já têm morrido. Muitos deles já morreram. y muchos de nosotros también moriremos. E muitos de nós também vamos morrer. Mas hay algo que la Biblia llama el misterio de la resurrección. Mas há algo que a Bíblia diz e se chama o mistério da ressurreição. ¿Qué es esto? O que é isso? Que todos los que murieron Que todos os que morreram resucitarán. ressuscitarão. La Biblia habla de que algunos resucitarán para condenación E a Bíblia fala que alguns ressuscitarão para condenação y otros para salvación. e outros para salvação. ¿Quiénes son los de salvación? ¿Quiénes son los de la salvación? Quem são os que ressuscitarão para a salvação? Los que murieron creyendo en Cristo. Quem são estes? São aqueles que morreram crendo em Cristo. Mas el misterio de la resurrección Mas o mistério da ressurreição es que cuando nosotros, los que hemos creído en Él, é que quando nós, os que temos crido nele, cuando resucitemos, quando ressuscitamos, nuestro cuerpo resurrecto nosso corpo ressuscitado no va a ser igual que este cuerpo. não vai ser igual a este que temos agora. Y aunque no podemos responder cómo será este cuerpo, E ainda que nós não podemos responder como será este corpo, hay una cosa que sí queda muy clara en el pasaje. há uma coisa que fica muito clara nesta passagem. Que ese cuerpo que recibiremos los Que este creyentes corpo que receberemos, nós, os crentes, será libre será livre de la presencia del pecado. da presença do pecado. ¡Qué cosa preciosa! Que coisa preciosa! Eso que ahora Isso que falamos agora, que nos esclaviza, isso que
Vemos agora que nos escraviza, que nos lleva a pecar, que nos leva a que pecar, nos lleva a lo malo, que nos leva para o mal, que trae consecuencias terribles sobre el hombre. que traz consequências terríveis sobre o homem. Esa maldad que habita en nosotros Esta maldade que habita em nós no estará presente não estará presente en el cuerpo de resurrección. no corpo de ressurreição. Mire el proceso de la libertad del pecado. Veja o processo da libertação do pecado. Primero Dios nos limpia del pecado, de la Primeiro culpa. Deus nos limpa da culpa do pecado. Ahora estamos luchando con el poder del pecado. Agora, nesse momento, estamos lutando contra o poder do pecado, Mas algún día, mas algum dia, en la resurrección de los muertos, na ressurreição dos mortos, nuestros cuerpos nossos corpos serán libres totalmente serão livres totalmente de la presencia del pecado. da presença do pecado. Esa es la esperanza gloriosa, dice la Biblia, Esta é uma esperança gloriosa, diz de a los Bíblia. hijos de Dios. Essa é uma esperança gloriosa dos filhos de Deus. Mira como Pablo lo dice. Veja como Paulo nos diz. Pues en el 42. Verso 42 do capítulo 15. Pues así también en la resurrección de los muertos Pois assim também é a ressurreição dos mortos. se siembra en un cuerpo en corrupción, Semeia o corpo na corrupção, resucitará ressuscita na incorrupção. en la incorrupción. Siembras en deshonra, Semeia-se em desonra, resucitará en gloria. ressuscita em glória. Cuerpo de corrupción, Corpo de corrupção, que se enferma, que é enfermo, que es débil, que é que débil, tiene la tendencia a morir. que tem a tendência a morrer. Mas cuando haya la resurrección, Quando houver a ressurreição, ya no será un cuerpo de corrupción, já não será um corpo de corrupção. ya será un cuerpo incorruptible. Será um corpo incorruptível. Un cuerpo que tiene la tendencia al pecado, Hoje é um corpo que tem a tendência ao pecado, mas después no. mas depois não. Todo eso, Tudo isso, todo lo que nosotros vemos tudo que nós vemos en nuestra carne, em nossa carne corrupto, corrupta, desaparecerá. desaparecerá. Mas recuerde, Mas recorde, es el último estadio este é o último estágio del pecado. do pecado. Desaparecerá el pecado. Nesse estágio desaparecerá o pecado. Mas solo Mas só los que mueran en Jesús. para aqueles que morrem em Jesus. Dice ahí también. Diz aí também. Pues así también en la resurrección, en el 43. Sembrarse en flaqueza, Semeia-se em fraqueza, resucitará en poder. ressuscita em poder. Sembró cuerpo natural, Semeia-se corpo natural, resucitará en cuerpo espiritual. ressuscita corpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, Si ha- habrá también un cuerpo espiritual. Se há corpo natural, haverá também corpo espiritual. Porque así está escrito. Pois assim está escrito: El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Y el último, E o último, en cambio, espíritu vivificante. porém, é espírito vivificante. Mas no es primero el espiritual, Mas não é primeiro o espiritual, sino el natural. e sim o natural. Después el espiritual. Depois o espiritual. Y dice más adelante, en el 54, Que agora o verso 54. el 53 podemos ver. 53. Porque es necesario que este cuerpo corruptible Porque é necessário que este corpo se corruptível revista de incorruptibilidad se revista de y que incorruptibilidade el cuerpo mortal e que o corpo mortal sea revestido de inmortalidad. seja revestido de Y imortalidade. cuando este cuerpo corruptible E quando esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidad se revestir de y que incorruptibilidade lo mortal sea revestido de inmortalidad, e que o mortal se revestir de imortalidade, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. então se cumprirá a palavra que está escrita: Vencida fue la muerte tragada foi a morte por la victoria. pela vitória. Y se preguntará, ¿dónde está la muerte, oh E se tu perguntará: onde está a morte, a tua vitória? victoria? ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? Onde está a morte, o teu aguilhão? Pablo nos está hablando de una gran esperanza. Paulo nos está falando de uma grande esperança.
Dice la Escritura Diz a Escritura que aún la misma creación que até a própria criação espera este día. aguarda este dia. ¿Por qué? Por quê? Porque la misma creación Porque a criação sufre sofre, geme de las consecuencias das consequências del pecado del do hombre. pecado do homem. La misma creación A mesma criação espera la manifestación aguarda a de manifestação aquella compañía de hombres daquela companhia de homens creyentes en Jesús, crentes em Jesus, resucitados incorruptibles, ressuscitados incorruptíveis, hombres gloriosos, homens gloriosos, con cuerpos celestiales. com corpos celestiais. Eso es una gran esperanza. Esta é uma grande esperança. Y ahí E aí sonará la trompeta. soará a trombeta. ¿Dónde estás, oh muerte? Onde está a morte? ¿Dónde está tu aguijón? Onde está teu aguilhão? ¿Dónde está el pecado? Onde está o pecado? No, allí habrá futuro. Habrá Haverá ali una gran libertad. uma grande libertação. Entonces, Então, ¿por qué estas cosas son buenas? por que estas coisas são boas? Porque si usted tiene la esperanza, Porque se você tem a esperança, porque si usted es creyente en Jesús, porque se você é crente em Jesus, usted se va a dar cuenta você vai se dar conta que una de las cosas que Jesús quiere con usted que uma das coisas que Jesus quer com você es libertarlo del pecado. é libertá-lo do pecado. Primero le ofrece el perdón. Primeiro, ele lhe oferece o perdão. Si usted ha sido perdonado Se você tem sido perdoado y va a Él, e vai a Él Ele, le ofrece todo lo que usted necesita Ele te oferece tudo o que você necessita para vencer el pecado de la muerte, para vencer o pecado, el poder del pecado. o poder do pecado. Y tercero, E terceiro, no solo vencer el poder del pecado, não só vencer o poder do pecado. hay una esperanza muy gloriosa Há uma esperança muito gloriosa para aquellos para aqueles que creen en Él. que creem nele. Ser libres Ser livres de la presencia del pecado. da presença do pecado. La gloria misma A glória mesma en la resurrección na ressurreição de los creyentes. dos crentes. Mas você precisa Mas você precisa de Jesús, de Jesus, de las palabras de Jesús das palavras de y Jesus permanecer en Él. e permanecer nele. Y si usted conoce E se você conhece a Jesús a Jesus y permanece en sus palabras, e permanece nas suas palavras, conocerá la verdad conhecerá a verdade. y la verdad lo hará libre. E a verdade te fará livre. Conozco muchos Conheço muitos en Colombia, na Colômbia, asesinos, assassinos, secuestradores, sequestradores, drogadictos, drogados, prostitutas, prostitutas, que vinieron a Jesús que vieram a Jesus. y Jesús los perdonó. E Jesus os perdoou. Conozco muchos de ellos Conheço muitos deles que ahora que agora perseveran en Jesús. perseveram em Jesus. Y a pesar E apesar de lo que ellos eran daquilo que eles fizeram e eram, E daquilo era. que eles eram y aún son, y aún e ainda são, conozco conheço cómo ellos han vencido el pecado. como eles têm vencido o pecado. Sus vidas cambiaron, Suas vidas mudaram. sus familias cambiaram. Suas famílias mudaram. Pasaron de ser personas menospreciadas Passaram de ser pessoas a menosprezadas ser grandes predicadores. a ser grandes pecadores do Evangelho. Y también E também conozco conheço a muchos muitos que ya partieron con el Señor, que já partiram com o Senhor. pero cuando Jesús vuelva, Porém, quando Jesus voltar, volverá con ellos, voltará com eles. pero ya no serán los mismos, Porém, já não serão os mesmos. ni nosotros seremos los mismos. Nem nós seremos os mesmos. Nos espera un cuerpo glorioso, O que nos espera é um corpo glorioso. un cuerpo resucitado, Um corpo ressuscitado. semejante a Jesús. Semelhante ao de Jesus. Y esa también puede ser una esperanza E esta pode também ser uma esperança para usted. para você. Venga Jesús, Venha Jesus. no sea orgulloso, Não seja orgulhoso. no resista la voz. Não resista à voz. Algunos dicen, pero si Jesús ha dicho que volvería hace 2000 años, Alguns dizem, se Jesus disse que voltaria já fazem 2000 anos, ¿por qué no ha vuelto? por que não voltou? Pedro responde, Pedro responde, si Él no ha vuelto, se ele não voltou, es porque Él es paciente, porque ele é longânimo, queriendo querendo que usted se arrepienta. que você se arrependa. Y le está dando tiempo E está dando tempo para você, para que usted se arrepienta. para que você se arrependa. No endurezcáis vuestros corazones. Não endureçais o vosso coração.
Vuélvanse a Jesús. Volte-se para Jesus. Vuelvan a la palabra. Volte-se para a palavra. Y van a conocer la verdad. E vão conhecer a verdade. Y van a ser libres. E vão ser livres. Con la libertad gloriosa. Com uma liberdade gloriosa. Todo lo que el diablo Tudo o que o diabo usó usou y usa e usa para destruir, para destruir, Jesús vino Jesus veio para arrebatárselo de sus manos. para tirá-los das suas mãos Y usarlo e usá-lo ahora agora para su gloria. para a sua glória. El Señor les bendiga. O Senhor lhes abençoe. Mi oración para ustedes Minha oração por vocês es que ustedes puedan ser é para que vocês possam ser verdaderos discípulos de Jesús verdadeiros discípulos de Jesus y conozcan la verdad e conheçam a verdade y sean libres. e sejam livres. A paz del Señor. A paz do Senhor.